A soja é uma cultura que está sujeita ao ataque de insetos desde a sua germinação até a colheita. Nos últimos anos, os números de aplicações de inseticidas para o controle de insetos pragas aumentou drasticamente, sem a utilização de critérios técnicos, levando ao uso abusivo de agrotóxicos. Essa prática apresenta-se insustentável, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto ambiental. O uso errôneo dos agrotóxicos causa um desequilíbrio no ambiente, consequentemente estimula o aumento de pragas secundárias, como a mosca branca, que hoje tem aumentado significativamente danos em lavouras de soja. Após a adoção parcial do MIP nessa lavoura de soja, uma quantidade enorme de produtos químicos deixaram de ser aplicados no ambiente, e essas aplicações passaram a ter critérios técnicos, baseados nos níveis de ação, estimados através dos dados obtidos no monitoramento das pragas. Promoveu uma racionalização no controle de pragas, principalmente da mosca branca. A mosca branca, Bemisia tabaci, é uma praga invasiva ao Brasil, que na cultura da soja, o inseto adulto é facilmente localizado no terço superior da planta. Apesar do nome comum mosca, trata-se de um inseto sugador que transmite o vírus da necrose da haste, do grupo Carlavírus. Com a evolução dos sintomas desse vírus, podem levar a planta à morte. Outro problema que a mosca branca traz para a cultura da soja é que esse inseto, ao se alimentar continuamente, ele vai fazer a excreção de uma substância sobre a folha. Essa substância promove a formação da fumagina, que é causada aí pelo fungo capinório sobre as folhas. A fumagina dificulta a captação de raios solares, reduzindo assim a taxa fotossintética das folhas, provocando a queima da planta por radiação solar. Sendo assim, de suma importância o reconhecimento da praga e a adoção de manejo do inseto. O ciclo biológico da mosca branca é dividido na fase de ovo e mais 4 fases ninfais, sendo que no primeiro ínstar da ninfa, o inseto vai se locomover pela planta por alguns minutos até encontrar um local adequado para se fixar. Posteriormente, os 3 próximos instars ocorrerão de forma imóvel, sendo que no último instar é incorretamente denominado de pupa ou pseudopupa, finalmente formando o inseto adulto fêmea e macho. O inseto adulto fêmea é capaz de produzir de 100 a 300 ovos em todo o seu ciclo de vida, isso dependendo de condições de temperatura e alimentação. Os tamanhos dos ovos são de aproximadamente 0,2 milímetros e os ovos são depositados na parte inferior das folhas jovens. Em soja, ainda há poucas informações desenvolvidas sobre como fazer o monitoramento e quando realizar o controle, mas basicamente temos o monitoramento em adultos, que ocorre no terço superior das folhas, e em ninfas, que ocorre no terço médio das folhas. Nessas imagens podemos ver que o problema nessa lavoura é mais expressivo. Um dos pontos essenciais para o manejo e tomada de decisão é o desenvolvimento de métodos de amostragem, para estudos básicos da dinâmica populacional e para o estabelecimento de critérios de decisão para o uso de medidas de controle. Assim, o estabelecimento de uma metodologia de amostragem associada ao estudo de nível de dano permitiria o monitoramento da praga, indicando ao agricultor o momento correto para a utilização de inseticidas. Outra questão nesse caso também é a identificação das cultivares menos suscetíveis à mosca branca. Essas imagens nos mostram que a distribuição da mosca branca em soja é agregada, com um terço médio da planta mais representativo que a amostragem para a amostragem de ninfas. Com relação aos danos causados pela mosca branca em soja, a infestação foi inferior a 2 ninfas por centímetro quadrado. Não apresentaram fumagina sobre as folhas, a principal responsável pela redução da área fotossintética. O manejo se baseia na aplicação de inseticidas, em que hoje temos diferentes grupos de inseticidas no mercado, alguns com bons efeitos em adultos e outros princípios ativos que atuam em ninfas. Então, o manejo basicamente se dá aplicando-se no início da infestação e na presença de adultos
e na presença de ninfas no terço médio da planta de soja. Foi utilizado nessa plantação o Epingle 100, que é um inseticida fisiológico juvenoide, análogo ao hormônio juvenil, que é um regulador de crescimento. Esse produto atua na ação translaminar e por contato, principalmente em ovos e ninfas, que por um desequilíbrio hormonal impedem que esses insetos se transformem em adultos. A ação desse produto em contato com as fêmeas adultas fazem que essas fêmeas produzem ovos inviáveis e percam sua postura. A recomendação desse produto, Epingle 100, é de 250 ml por hectare, mas nessa fazenda na região de Paraúna foi utilizado 3 aplicações de 150 ml por hectare, sendo que 2 dessas foi manejado juntamente com os fungicidas, que não é o recomendado. É aí que poderia entrar o manejo integrado de pragas, na qual poderia evitar gastos, aumentar a lucratividade do produtor e diminuir problemas ambientais, sendo que não necessitava de tanta aplicação química. Essa cultivar, Bônus, com ciclo de 120 dias, foi semeada dia 12 de novembro. Sua primeira entrada com Epingle 100 foi feita dia 6 de janeiro, quando estava na sua florada plena, cerca de 54 dias, começando a gerar seus canivetinhos. Já a segunda aplicação foi feita dia 29 de janeiro, cerca de 79 dias. Estava no seu estágio R5.2. Já sua terceira aplicação foi feita com cerca de 91 dias de sucultura, dia 10 de fevereiro. Estava no seu estágio R5.6. Podemos perceber que as novas folhas teve grande resposta com o produto, diminuindo severamente a quantidade de mosca branca na nossa lavoura. Bom, trazendo um pouco do manejo da mosca branca para o escritório, é importante ressaltar que uma das grandes dificuldades do MIP hoje é o reconhecimento da importância para os produtores e funcionários das empresas rurais, se tornando um grande desafio para a implantação do manejo integrado nessas áreas. Que foi o que aconteceu nessa propriedade, em que o produtor utilizou aplicações sequenciais de apenas um inseticida, que o ingrediente ativo era o piriproxifene. No entanto, vem algumas preocupações com esse tipo de manejo, tendo uma certa preocupação com a entrada de um novo biótipo Q, em que esse biótipo Q tem uma maior resistência, como por exemplo ao próprio piriproxifene e aos neonicotinoides. Além disso, esse inseto tem uma suscetibilidade reduzida à buprofezina, que é outro inseticida muito utilizado para o controle da mosca branca. Então, qual que é a preocupação do biótipo Q? É justamente perdermos esse leque de opções para o controle do biótipo B da mosca branca. Então, é muito importante essa rotação do modo de ação, para evitar o caso de resistência de inseticidas, mas também não ocorrer uma condição favorável para a entrada do biótipo Q no sistema. E é isso que vamos tentar passar para esse produtor, para que seu manejo de mosca branca não seja uma receita de bolo e que, utilizado inseticidas no momento certo e de forma adequada, seu controle dará umas boas respostas e poderá também ter um menor custo. Até o momento, não existem resultados de pesquisa no Brasil que comprovem a efetividade de parasitoides, predadores e patógenos do controle da mosca branca em campo. No entanto, várias espécies de inimigos naturais estão presentes nas lavouras e exercem um controle auxiliar e silencioso da praga. Por esse motivo, a utilização de inseticidas que causem um menor impacto ambiental deverá permitir a conservação da fauna existente, bem como a conservação de outros recursos naturais, como, por exemplo, a água.
Desse modo, a redução dos impactos ambientais causados pelos inseticidas certamente contribuirá para a redução dos danos da mosca branca nas lavouras.